Amém, glória a Deus. Vamos então à palavra dessa noite, querido. A palavra de hoje do treinamento de líderes Estadel digamos que seja um complemento da palavra de domingo ministrada pela Ramila, no qual ali ela pôde trazer uma palavra de Deus, falando sobre servir, sobre como nós devemos como cristãos, servir e sem precisar, sem necessitar que isso nos seja solicitado. Ou muitas vezes nós simplesmente queremos ofertar, nós queremos servir quando nós estamos numa situação agradável. Mas não, Deus, Ele quer que nós sejamos servos, que nós venhamos servir, que nós venhamos ofertar, que nós venhamos ajudar uns aos outros, mesmo nas situações difíceis, amém? E hoje eu queria falar sobre isso. O tema da palavra hoje é: liderar é servir. Repita comigo: liderar é servir. Amém? Amado, eu queria que você entendesse que Jesus, Deus nos chamou para serviço. Deus nos chamou para servir. Nós nascemos e a nossa condição humana, o nosso principal propósito para que Deus nos levantou é servir uns aos outros. A palavra de Deus nos compara a um corpo que possui muitos membros. E cada membro deve contribuir para o corpo. A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça do corpo e nós somos os membros. E cada membro, assim como um corpo humano, deve contribuir para o corpo. Amém? E é importante que nós venhamos entender isso, que nós devemos ser membros que servem ao corpo, membros que cooperam. Porque um membro que não coopera, querido, um membro que não serve, ele é um parasita. Quem tem cachorro aí, a gente pode dar um exemplo. Quem é que tem um cachorro em casa? Quem tem um cachorro em casa sabe. Quando o cachorrinho muitas vezes pega ali um carrapato, o que o carrapato serve ao cachorro? Não serve. Ele só suga. Ele é um parasita. E muitas vezes, querido, nós temos que tomar conta, nós temos que lidar com várias pessoas, muitas vezes nas igrejas, que elas são simplesmente pessoas parasitas, que não contribuem com o corpo, pessoas que não querem contribuir com o corpo, mas simplesmente querem estar sendo parasitas, sempre sugando, e não. Deus nos chamou para sermos, em nome de Jesus, Deus nos chamou para sermos membros que cooperam uns com os outros, amém? Amém, querido? Eu queria que todos abrissem a palavra de Deus em Marcos 10, versículo 35, amém? Vamos falar hoje: liderar é servir. Repita comigo: liderar é servir, amém? Marcos 10, versículo 35, amém? Vou dar um tempinho até que você ache, vou tomar um pouco d'água. Glória a Deus. Marcos 10, versículo 35 diz assim: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? 37. E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentamos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam,
e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Repita comigo: mas entre nós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que nesse momento, Pai, nós venhamos diminuir, que eu venha diminuir, e que o teu Espírito venha crescer e venha nos ministrar nessa noite. Para que a palavra aqui ministrada desse Tadel, desse treinamento avançado de líderes, Pai, nos forme em líderes conforme, Deus, em nome de Jesus, conforme a tua imagem. Líderes conforme o Senhor, Deus. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, sermos pessoas aos quais, Pai, queiram verdadeiramente servir ao Senhor e não servir a nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, agora nesse momento eu repreendo toda, Senhor, palavra contrária, Pai, que pode estar nos lares daqueles que estão nos ouvindo hoje. Tudo, Pai, no mundo espiritual que esteja atrapalhando, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra de operar, Deus, nós repreendemos pela autoridade do nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, venha a ser semeada e que os corações que a receberem, Deus, em nome de Jesus, sejam sim, Pai, como terra fértil e que venha, Pai, dar muitos frutos para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos, amado, dois discípulos, Tiago e João, querendo status, querendo pedir ao Senhor reconhecimento. Eles nada mais, nada menos queriam sentar ao lado de Jesus, um de cada lado. Ou seja, eles queriam promoção, eles queriam ser maiores do que os outros. E isso, amado, é muito comum acontecer nas nossas vidas, principalmente nós que trabalhamos com discipulado, principalmente nós que trabalhamos com liderança de célula. Muitas vezes é algo muito sutil, vem no nosso coração, algo querendo que não vem de Deus, vem do capeta, vem do diabo, querendo que nós venhamos nos ensoberbecer. Muitas vezes nós ficamos querendo desejar ser melhores do que os outros, e muitas vezes quando nós entramos nessa missão que Deus nos deu de liderar, de fazer discípulos, nós começamos com o pé esquerdo, começamos com o pé errado, muitas vezes buscando promoção, buscando reconhecimento dos demais, buscando ser uma referência, mas essa não é a vontade de Deus. Assim como Jesus, que é o líder dos líderes, amados, nós, vamos lá, fala sério, o maior líder da humanidade, o maior líder que já esteve aqui na terra, chama-se Jesus Cristo. Ele é considerado por ateus, inclusive, o maior líder que já passou nesta terra, o maior líder. Mesmo aqueles que não creem em Jesus Cristo, em Jesus como Cristo, como Salvador, todos eles, sejam ateus, sejam espíritas, sejam cristãos ou não, sejam de qualquer denominação, budista, etc., todos eles têm que contar o tempo em antes e depois de Cristo. Ou seja, se ele não era o Cristo, como muitos dizem, pelo menos ele era um líder nato. Ele era um homem de referência, Jesus Cristo. E Jesus, como um grande líder, como nós cremos que era o Deus na terra, ele chegou para os apóstolos e diz assim: não, entre vocês não será assim. Entre vocês, aquele que serve o menor, este será o maior no reino de Deus. E ele falou: eu não vim para ser servido, mas vim para servir, amado. E muitas vezes nós esquecemos desse princípio tão poderoso. Muitas vezes as pessoas se entram na liderança querendo status, querendo ser uma pessoa influente, ou muitas vezes querendo comandar, querendo direcionar as pessoas às quais se colocam ali na nossa liderança. Aqueles líderes ditadores que querem comandar nas nossas vidas. Muitas vezes enveredamos para esse lado, querendo comandar a vida das pessoas, querendo que as pessoas nos sirvam. Eu sou líder, eu tenho que ser servido.
O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a vida de Cristo foi servindo a todos. A palavra de Deus diz que todos aqueles que se chegavam a Jesus, Jesus curava, Jesus orientava, Jesus não deixava de servir. Você vê ali também nos evangelhos que Jesus, depois que ele tinha sido morto, ressuscitado, depois que ele foi, antes de ser assunto aos céus, depois que ele tinha sido ressuscitado, nós vemos Jesus ali esperando os discípulos na beira da praia, preparando peixe. Olha só, Jesus, mesmo depois de ter sido crucificado, mesmo depois de ter sido crucificado, mesmo depois de ser ressuscitado com o corpo glorificado, mesmo assim Jesus ainda servia os seus discípulos. Você vê ali os discípulos, depois que quando Jesus apareceu a eles, estavam os discípulos ali tristes, né? Pedro tinha voltado a pescar, estavam ali no barco, eles tristes, quando vê Jesus estava na praia aguardando eles com um peixinho pronto para eles comerem. Ou seja, Jesus ainda servia os discípulos. E é assim que Jesus chama eu e você para servir. Mas você diz assim: irmão Leandro, eu ainda não tenho chamado para líder de célula. Amém, querido, amém. Você não tem chamado para líder de célula, mas você é ordenado a fazer discípulo. E quando nós entramos num relacionamento de discipulado, você passa sim a ser um líder espiritual daquela pessoa. Então, amado, todos nós temos o chamado de ser líder. Talvez não líder de célula, não líder de célula, mas você sim, você é chamado para ser líder. A palavra de Deus diz que Ele nos chama para ser cabeça e não cauda. O que é cabeça? Cabeça é posição de liderança. E Deus chama cada um de nós, é isso que Deus tem para cada um de nós. E agora nós temos que entender que a verdadeira liderança é servir. E eu queria definir para vocês que existe uma diferença muito grande entre liderança e chefia. Repita comigo: liderança e chefia são coisas totalmente diferentes, amado. O líder é o indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Esse é o líder. Aquele que de alguma forma influencia as outras pessoas. Mas entenda, essa não deve ser o propósito principal da liderança, influenciar outras pessoas. O propósito principal da liderança é servir. Agora, quando nós influenciamos alguém, é o resultado de como você está servindo. É o resultado de como você tem se doado para as pessoas que estão sendo lideradas por você. Já chefia é diferente. Chefia é a pessoa que governa, que comanda ou dirige. Na grande maioria das vezes, ou seja, na totalidade das vezes, chefe é aquele imposto por um cargo, uma autoridade. Por exemplo, o seu patrão, por exemplo, o seu pai, a sua mãe, eles têm uma posição de chefia sobre você, uma autoridade imposta a eles. E muitas vezes assim é chefia. Só que nem sempre um chefe é um líder. Nem sempre um chefe consegue influenciar as pessoas que estão ali na sua volta. Por outro lado, o líder é aquela pessoa que consegue incentivar, aquela pessoa que consegue influenciar as pessoas que estão na sua volta. Isso é o líder. E não necessariamente um líder tem que ser um chefe. Nem um chefe, não necessariamente um chefe pode ser líder. E por outro lado, um líder também não precisa ser um chefe. O ideal é que todo chefe fosse um líder nato, né? Que além da sua posição ali, ele tem o dom de liderar, mas nem sempre é assim. Então, eis a grande diferença de liderança e chefia. O propósito, amado, a chefia é imposta por cargo ou posição, a liderança é conquistada com uma vida de serviço. Nem sempre um chefe é um líder, e um líder não precisa ser chefe para liderar. Muitas vezes você está ali, você é um irmão, e você tem ali como você reconhecendo seus pais como chefe, eles são chefes sobre você, mas você pode com a sua capacidade ali, com o seu serviço,
você pode tomar uma posição de liderança. Liderança não significa que você vai comandar as outras pessoas, não. Mas muitas vezes, quando você se coloca numa posição de serviço, de liderança, querendo e desejando o bem da sua família, você pode estar ali orientando muitas vezes seus pais, muitas vezes se você é um filho que ainda mora com os pais, ou também no seu trabalho, você tem um chefe, mas você pode ali tomar uma posição de liderança e estar ajudando com o seu trabalho, ele possa melhorar as atividades. Por quê? Porque você é um líder, e um líder não precisa chefiar, mas o líder, assim como nós lemos aqui, um líder ele influencia principalmente com o seu serviço. Amado, o propósito principal do líder não é exercer autoridade ou influência. O propósito da liderança deve ser sempre o serviço. O verdadeiro líder é aquele que serve o seu liderado. Como nós falamos, a autoridade e influência, isso vai ser consequência de como você tem se colocado para servir. Amém? Glória a Deus. Aí eu pergunto para você, como você tem servido as pessoas que estão na sua volta? Você tem servido com amor? Você na sua casa, meu filho, você tem servido seus pais? Você tem servido com amor os seus pais? Você tem ajudado a lavar louça? Você tem ajudado a lavar a casa? Você, marido, que está me ouvindo aqui, você tem servido com amor a sua esposa e seus filhos? Ou você acha que vai cair pedaço das suas mãos se você um dia for ali lavar uma louça? Se você um dia arrumar a cama? Você acha que vai cair pedaço da sua mão? Se um dia você for servir muitas vezes a sua esposa, fazer um agrado, lavar uma roupa, pelo amor de Deus, amado, nós nascemos para servir. Esses dias eu ouvi uma frase de um amigo meu que me marcou bastante, que eu mandei um WhatsApp para ele. Eu falei assim: ó, meu querido, estou aqui para servir, viu? Se precisar de mim, eu estou aqui. Aí ele respondeu assim: quem não nasceu para servir, não serve para nada. Repita comigo: quem não nasceu para servir, não serve para nada. E é verdade. Nós temos como essência da nossa vida o serviço. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos a Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura. Ou seja, recebemos um novo DNA. Nós morremos, somos sepultados com Cristo e nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E um principal fator dessa nova criatura, o principal componente do DNA de um cristão é servir, é liderar através do serviço. Esse é o principal DNA que eu e você, que já confessamos a Jesus, já recebemos um DNA novo, um DNA de serviço, de liderança em serviço. E se você que ainda não confessou Jesus como seu suficiente Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso e receber esse novo DNA, um coração novo, um DNA novo. Amém? Glória a Deus. E como você tem servido? Você tem servido com amor, querido? Amém? Nós precisamos, esse é o nosso chamado. Aquele que não nasceu para servir, não serve para nada. Líder, você foi chamado não para subjugar os liderados. Você foi chamado a fazer discípulo, não para se meter na vida do seu discípulo, não para controlar a vida do seu discípulo, não. Você foi chamado para servir o seu discípulo, para que ele venha crescer na graça, no conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Um líder de excelência, primeiramente, precisa ser um liderado de excelência. Você quer ser um líder, querido? Você precisa primeiramente ser um bom liderado. Você precisa, se você quer ter autoridade sobre alguém, autoridade espiritual sobre alguém, você precisa estar debaixo de autoridade. Conforme uma frase da nossa pastora Ana Benedita. Olha só a frase da nossa pastora Ana Benedita, que está me ouvindo aqui, está nos assistindo.
Só tem liderança aqueles que está debaixo de uma liderança. Ou seja, melhorando a frase era: só tem autoridade aquele que está debaixo de autoridade. Vou repetir: só tem autoridade aquele que está debaixo de autoridade. Amado, nós vemos agora nesse período de pandemia, surgiram vários pastores online, vários pregadores online, e amém, muitos deles são uma bênção com certeza, mas toda vez que você estiver acompanhando ou seguindo alguém, né, alguma pessoa que tem se colocado ali como, porque quando uma pessoa, ela se torna uma influenciadora, seja na área também espiritual, seja pelas redes sociais, ela acaba se tornando uma liderança na sua vida. Ela acaba sim se tornando uma liderança, porque muitas vezes nós tomamos as atitudes e as palavras deles também como referência para a nossa vida. Então, de uma certa forma, eles se tornam liderança nas suas vidas. Só que é importante você analisar, por exemplo, essa pessoa que você acompanha aí no YouTube, no Facebook, que você tem acompanhado pregações, ministrações, você precisa saber quem é autoridade sobre aquela pessoa. Essa pessoa está sobre a autoridade de alguém? Quem é o pastor daquela pessoa? Ela faz parte de uma congregação, de uma igreja? Ela tem uma autoridade espiritual sobre ela? É importante que você faça essa análise antes de acompanhar, de estar ali acompanhando muitas vezes essas pessoas, porque muitas vezes, querido, nós conhecemos pessoas que são pastores de si mesma, pessoas que não estão sob autoridade, e pessoa que não está sob autoridade, ela não tem autoridade, amado, ela não pode exercer autoridade. O próprio Jesus Cristo, ele veio à terra debaixo de autoridade, quanto mais nós, seres humanos. Então preste atenção às pessoas que você tem acompanhado na internet, pessoas que você tem acompanhado no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas outras redes sociais. Essa pessoa está debaixo de autoridade? Olha só, um líder de excelência primeiramente precisa ser um liderado de excelência. João 6, versículo 38. João 6, versículo 38. Olha o que Jesus diz: porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo estava na terra como servo. O próprio Jesus precisava estar debaixo de uma autoridade. Quanto mais eu e você, quanto mais as pessoas que estão aí ministrando nas redes sociais, elas precisam sim estar debaixo de autoridade. Uma vez eu e minha esposa, nós estávamos discipulando um casal, em que eles estavam começando uma batalha espiritual com os familiares deles ali, e eles não tinham nos falado, nos comunicado. Aí nós, com muito amor e carinho no discipulado, nós falamos para ele: ó, amado, vocês estão debaixo de uma autoridade agora, mas não que nós queremos mandar em vocês, subjugar vocês, ou tentar reduzir o ministério de vocês, não. É porque quando a palavra de Deus diz que no mundo espiritual o diabo trabalha com potestades e principados, ou seja, existe uma hierarquia espiritual com o diabo. E da mesma forma nós precisamos nos organizar. Então quando nós muitas vezes encampamos uma batalha espiritual, sem estar debaixo de uma autoridade, de alguém que esteja nos auxiliando em oração, a retaliação vem toda para cima de nós. Por isso nós, com muito amor e carinho, nós orientamos: nós somos líderes de vocês, nós estamos aqui para ajudar vocês, para estar dando uma cobertura, porque a cobertura espiritual é como se fosse um guarda-chuva, nos protegendo das setas do inimigo. Então a importância de nós estarmos em humildade, estamos debaixo de uma autoridade espiritual, para que a retaliação não venha só sobre você, para que nós estejamos protegidos através de um guarda-chuva espiritual. E por isso a importância de estarmos debaixo de autoridade. O próprio Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí nós vemos lá, quando Jesus, antes de ser crucificado,
em que Jesus orou 3 vezes, dizendo: Senhor, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade. Jesus, eu já tive a oportunidade de ministrar essa parte em outras ministrações. Jesus, ele não queria morrer na cruz. Não era a vontade de Jesus sofrer e padecer na cruz. Tanto que ele orou 3 vezes pedindo ao Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Nem Jesus veio à terra para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então, querido, você quer ser um líder de excelência? Primeiramente, seja um liderado de excelência, com muita humildade, se colocando debaixo da autoridade da sua liderança. Amém? Glória a Deus. Um líder de excelência não busca a liderança para satisfazer os seus interesses ou para se autopromover. Ou seja, líderes que servem para eles mesmos, servem eles mesmos, lideram-se eles mesmos. Vou repetir, um líder de excelência não busca a liderança para satisfazer os seus interesses ou para se autopromover. Amado, infelizmente isso é muito comum, muito comum. Pessoas entrando num relacionamento de liderança, de discipulado, muitas vezes para ser reconhecido pelo pastor, muitas vezes para ter oportunidade de estar no altar, seja louvando, seja ministrando como eu estou aqui hoje. Muitas pessoas almejam essa posição para estar com posição de destaque, amado, mas essa não deve ser o nosso propósito, querido. Quando nós nos colocamos na posição de liderança, o nosso objetivo principal é servir. É que aquelas pessoas que estejam debaixo da nossa autoridade espiritual, elas sejam edificadas, amado. Esse deve ser o nosso propósito. Não porque porque se eu for líder de célula, eu vou ter a oportunidade de ministrar na igreja, eu vou ter a oportunidade, de ministrar nos cultos, eu vou ter a oportunidade de estar no grupo de louvor, eu vou poder aparecer, eu vou ser reconhecido, eu não vou ser mais o Joãozinho das couves que fica na cadeira só. Não, eu vou ser reconhecido. Não, amado. O nosso objetivo é servir. Nós entramos num propósito de liderança para servir. E olha, como o diabo trabalha nessa área. Há um tempo atrás, eu já dei esse testemunho aqui. Muitas vezes, querido, a gente quer servir a Deus, A gente quer servir a Deus, mas nós queremos escolher onde queremos servir. Não. Muitas vezes a gente quer servir a Deus, vou servir a Deus no louvor, vou servir a Deus ali na ministração. Mas, na verdade, querido, quando nós queremos servir de verdade, nós não escolhemos onde servir. Uma vez eu estava aqui na igreja, nós estávamos fazendo a limpeza da igreja, e a irmã Richelle, ela tinha terminado de limpar o banheiro das mulheres, Terminou de limpar o banheiro das mulheres, ela falou assim: agora o irmão Leandro vai limpar o banheiro dos homens. E aquilo entrou assim, quadrado no meu coração. Eu falei, aqui dentro de mim, cheio de rapina, Isso não faz muito tempo não, viu? Cheio de rapina assim, meu Deus, eu limpar banheiro do homem? Eu limpar banheiro? Nossa, que humilhação. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, amados, eu me arrependi. Misericórdia, querido. Misericórdia. Quando nós entramos para servir, amado, não importa. Amado, muitas vezes, olha, isso é normal. Isso é normal. Mas não deveria ser normal. Muitas vezes, quando você recebe um convite para ministrar, você recebe com aquela alegria toda. Nossa, vou ministrar na igreja. Fica todo pomposudo, todo orgulhosinho, vou ministrar. Mas aí quando te convido para limpar a igreja, por que não é com a mesma alegria? Por que não tem a mesma alegria? A mesma alegria quando você é convidado para ministrar num evento, por exemplo. Você não tem a mesma alegria quando te convido para limpar a igreja, para limpar o banheiro, para varrer o salão. Por quê? Porque na verdade, meu amado, muitas vezes nós não queremos servir a Deus, nós queremos servir a nós mesmos. Misericórdia, querido. Porque Deus vai receber o seu serviço, seja limpando o banheiro,
seja estando aqui ministrando, seja na portaria, Deus vai receber conforme o teu coração. Muitas vezes Deus está recebendo mais lá no banheiro, lá o irmão limpando com o coração aberto, com o coração contrito ali, querendo agradar a Deus ali limpando o banheiro, do que muitas vezes as pessoas aqui no altar ministrando com o coração soberbo, com o coração orgulhoso. Deus vai receber mais aonde? Vai receber mais lá no banheiro. Amado, nós nascemos para servir aos outros e a servir a Deus, e não para servir a nós mesmos. Muitas vezes nós entramos numa relação de liderança e de discipulado para nos autopromover, para satisfazer os nossos interesses. E não é para isso que eu e você fomos chamados. Nós fomos chamados para liderar, para servir aos nossos irmãos, amém? Glória a Deus. Outra, um líder de excelência lidera pelo exemplo. Um líder de excelência lidera pelo exemplo. Um líder de excelência não é aquele que fica, mandando e desmandando. Não é aquele que, muitas vezes, como o próprio Jesus falou dos fariseus que cobravam fardos que os homens, que os irmãos carregassem fardos que eles mesmos não conseguiam carregar, não empurravam nem com um dedo minguinho. E muitas vezes nós somos assim. Um líder de excelência, ele lidera pelo exemplo. Abram em João 13, versículo 1. Evangelho de João 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, referindo-se aqui a Judas Iscariotes. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Olha só, imagina só, naquela época existia-se o costume, de lavar os pés, porque obviamente naquela época não existia asfalto. Então, quando as pessoas chegavam, estavam com os pés sujos. Mas quem lavava os pés, primeiro, não eram os filhos, não era a esposa. O serviço de lavar os pés naquela época era o dos escravos. Os escravos era que lavavam os pés dos seus senhores. E olha o que Jesus ele fez. Ele se tomou como um escravo ali, como um servo, e foi lavar os pés dos seus discípulos, dando o exemplo de como eles também deveriam fazer, não no caso de lavar os pés,
mas no ato de estar servindo uns aos outros. Olha que bênção, que maravilha. O próprio Jesus deu exemplo. Se Jesus deu exemplo, quem somos nós? Nós como líderes, querido, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos servir com amor. Conforme a palavra de Deus diz, tudo que for fazeis, se não me engano em Filipenses, tudo que for fazeis, seja beber, comer ou qualquer outra coisa, que seja para a honra e glória do Senhor, ou seja, fazer da melhor forma possível. Então, meu querido, não adianta você cobrar algo do seu liderado, cobrar algo do seu discípulo, se você não alcançou, se você ainda não faz, você está sendo um fariseu. Cobrar algo de alguém que você não faz, você está sendo fariseu. Então, olha a importância de eu e você estarmos andando em santidade. Olha a importância, a palavra de Deus diz, como você pode tirar o argueiro do olho do teu irmão, se tem uma trave no teu? Então, amado, nós precisamos, como líderes, como discipuladores, nós precisamos estar sempre dando exemplo, liderando com exemplo, indo na frente da batalha. Nós como líderes, nós devemos que incentivar os nossos discípulos a estar jejuando, a estar orando, mas você tem que ir na frente. Em nome de Jesus, chame o seu discípulo, vamos fazer uma campanha de oração aqui, vamos fazer uma campanha de jejum, vamos batalhar, vamos ajudar, vamos, através da nossa liderança, vamos estar sempre levando as coisas de Deus com compromisso, não se atrasando para os cultos, não se atrasando para o Tadel, muitas vezes, amado, não deixando de dar satisfação quando nós não podemos comparecer a um compromisso aqui da casa de Deus. Nós temos que dar um exemplo, nós temos que estar sempre na frente. Olha a importância que é de cada um de nós estarmos andando em santidade, porque nós precisamos liderar pelo nosso exemplo de vida. Você é a própria pregação do Evangelho viva. Tudo o que você faz está pregando. Você lidera através das suas atitudes, da forma como você fala, da forma como você trata os seus filhos, da forma como você trata a sua esposa, da forma como você trata o seu marido, da forma como você se relaciona com seus colegas de escola, colegas de trabalho. Tudo é exemplo, tudo as pessoas estão te observando. Então, querido, vamos, em nome de Jesus, estarmos sempre dando um bom exemplo aos nossos liderados. E para finalizar, o bom líder dá a sua própria vida pelos seus liderados. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Olha só o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, versículo 20 e 22. O apóstolo Paulo dizendo: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo que ele estava pronto para entregar a vida dele, para ministrar a palavra de Deus para pessoas que ele nem conhecia, pessoas que estavam lá em Roma, em Jerusalém, não em Roma, em Jerusalém, pessoas que estavam em Jerusalém, que muitas vezes ele nem conhecia. Não, ele disse: eu estou pronto para morrer, eu não valorizo a minha vida mais, eu não tomo ela mais preciosa para mim mesmo, contanto que a palavra do Senhor chegue em Jerusalém, que a palavra do Senhor chegue aos irmãos que estão lá. Muitos dele ele nem conhecia. Olha só, amado, entregando a própria vida para a edificação de outros. E olha só o que Jesus fala em João 10, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amado, liderar é servir. E a palavra de Deus diz:
seja fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Então, você tem a oportunidade de servir a Deus como? Na sua casa, servindo os seus familiares com amor e carinho, servindo os seus discípulos com amor e carinho. Seja fiel naqueles que Deus te deu, que Deus colocou na tua vida. Vai lá, faz um agrado para sua mãe, lava a louça para ela. Faz um agrado para o seu irmão, arruma a cama dele. Sirva com amor, porque a palavra de Deus diz, não, mas muitas vezes você é o irmão mais velho, né? Não quer servir a irmãzinha mais nova, mas a palavra de Deus diz, aquele que serve o menor é o maior no reino de Deus. Quem quer ser maior no reino de Deus? Dá um glória a Deus aí na sua casa. Quem quer ser maior no reino de Deus? Dá um glória a Deus na sua casa aí. Quer ser maior? Sirva o menor com amor. E você vai ver onde Deus vai te colocar. Seja um servo no seu trabalho. Não simplesmente para garantir o seu salário, mas faça com excelência. Faça com excelência. Eu já passei por várias empresas, querido, e já vi pessoas que nunca saíram do mesmo cargo. Por quê? Porque eles não queriam estar ali e faziam de má vontade. O que vai acontecer? Nunca vai sair dali. Agora, se você tem um coração voltado a servir e faz, mesmo que seja a função mais subalterna que seja na empresa que você está, você que está me ouvindo aqui, se você está trabalhando na sua empresa, talvez na empresa que você está trabalhando, no emprego que você está, talvez não seja o emprego que você queria, mas se você colocar amor naquilo, servir com amor, querido, você vai ver onde Deus vai te colocar. Se você ficar murmurando, reclamando, fazendo as coisas de má vontade, você não vai sair daí, porque você precisa passar nessa prova. Querido, se você quer ser o maior no reino de Deus, sirva o menor com amor e alegria. Deus nos chamou, Jesus Cristo nos chamou para servir, Jesus te chamou para liderar. Em nome de Jesus, eu quero falar com você que está me ouvindo agora. O diabo tem falado para você que você não tem capacidade de liderar. O diabo diz que você não tem capacidade de fazer discípulos. É mentira dele, é mentira dele. Tome posse agora do que Deus tem para você. Deus quer te levantar como um grande líder na sua cidade, na sua região, onde você estiver, no lugar onde você está. Deus quer fazer maravilhas através de você como ferramenta, mas para isso você precisa ser um servo de excelência. Comece a servir, seja fiel no pouco, serve ali o seu irmãozinho mais novo, serve ali a sua esposa, meu querido, não vai cair as mãozinhas de lavar a louça não, sirva com amor e alegria, e você vai ver onde Deus vai te colocar, as nações por herança. Oh, glória a Deus, amém? Liderar é servir, amém? Glória a Deus, que palavra, amém?